um lugar está longe de cidades ou áreas residenciais, é esperado que não haja nada nesse terreno. Afinal, são as pessoas que deixam marcas na Terra. No entanto, há momentos em que lugares áridos e isolados revelam achados inesperados, desde uma estátua solitária até uma cabine telefônica que se conecta ao nada. Aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas no meio do nada. Número 1. Busto de Lenin. A Antártida é um dos locais mais remotos da Terra, e ainda assim há uma única estátua que se encontra no Polo Sul da inacessibilidade. Um busto de ninguém menos que Vladimir Lenin. Mas por que essa estátua está no ponto mais isolado do continente? A história dessa estátua remonta à Guerra Fria, um período de intensa rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Em 1956, os Estados Unidos estabeleceram a estação McMurdo no Polo Sul, reivindicando uma posição proeminente na Antártida. Os soviéticos não gostaram disso, e em 14 de dezembro de 1958, uma equipe de 18 exploradores soviéticos, liderada por Yevgeny Tolstikov, chegou ao Polo Sul da inacessibilidade. Eles chegaram em tratores de trenó carregando uma cabana pré-fabricada e um busto de Lenin. Esta foi a maneira deles de estabelecer sua presença no território. A estação que montaram era rudimentar e contava apenas com uma fornalha elétrica, um fogão a óleo, um gerador e uma estação de rádio. Eles a abasteceram com suprimentos suficientes para durar 6 meses para uma pequena equipe. No entanto, após apenas 12 dias, as condições adversas, com temperaturas médias de 72,8 graus Fahrenheit negativos, juntamente com uma altitude de mais de 12.100 metros, provaram ser demais e a equipe partiu, deixando para trás a cabana, os suprimentos e o busto de Lenin, que foi colocado no topo da chaminé da estação, voltado para Moscou. Em 1959, o Tratado da Antártida foi assinado e, desde então, a Antártida tem sido governada por um grupo de nações e é dedicada apenas à paz e à ciência. Ao longo dos anos, a estação ficou enterrada sob a neve e o gelo e o busto de Lenin permaneceu visível. Número 2. Fungo gigante. Se eu pedisse para você adivinhar qual é o maior organismo vivo do planeta, talvez um fungo fosse a última coisa que viria à sua mente. E ainda assim, até hoje, o maior organismo vivo já descoberto é este fungo colossal, que se estende por impressionantes 2.385 acres. Sim, você ouviu direito. Este único organismo colossal é a maior coisa viva na Terra por área. Sua vasta rede subterrânea, conhecida como micélio, se conecta com raízes de árvores, tornando-se um fungo parasítico que pode viver por milhares de anos. Este fungo foi descoberto em 1998, e na época da descoberta já se estimava que tinha entre 2.000 e 8.000 anos de idade. Não só este fungo é enorme, mas também é antigo. Com a área que cobre, este fungo é previsivelmente pesado, com um peso de até 35.000 toneladas. Para comparação, isso é tão pesado quanto o peso combinado de 200 baleias azuis. No entanto, para que este fungo se espalhe, ele invade as raízes das árvores, causando sua decomposição após a infecção. Apesar de sua natureza destrutiva, o fungo colossal ajuda os ecossistemas. Árvores mortas decompostas pelo fungo fornecem habitats para diversas formas de vida selvagem, e a madeira em decomposição enriquece o solo, apoiando o crescimento de novas plantas. Número 3. O monge mais solitário do Tibete. Você acha que conseguiria viver a 160 quilômetros da civilização? Eu duraria uma semana, mas é só isso. É por isso que a história de Awang Pinkuo é surpreendente. Este monge vive no que é conhecido como o templo mais solitário do Tibete. Este templo tem vista para o sereno Lago Yam, um dos 3 lagos sagrados do Tibete. Este templo é conhecido como o Templo de Rido. Este templo isolado tem uma história que se estende por mais de 700 anos. Por tanto tempo tem sido a casa de vários monges que o escolheram como lar devido à sua localização remota. Com o templo a cerca de 160 quilômetros da cidade mais próxima, ele oferece paz e serenidade. Hoje, Awang é o habitante solitário atual. Ele passa a maior parte de seus dias em meditação e cantando sutras. Sua rotina envolve carregar água do lago até o templo, uma tarefa que destaca sua devoção. Esta tradição de monges solitários vivendo no Templo de Rido tem sido mantida por séculos, cada monge sucedendo o anterior nesta busca espiritual isolada. Com sua beleza,
Eu não teria problema em ficar neste templo por algumas semanas, meses ou anos. No entanto, isso está fora de questão. Número 4. A árvore mais solitária do mundo. Na vasta extensão da ilha Campbell, na Nova Zelândia, localizada a cerca de 700 quilômetros ao sul de Bluff, encontra-se um dos lugares mais inóspitos do mundo. Nesta região, os ventos são fortes e assustadores. Esta região recebe menos de 600 horas de sol e só experimenta 40 dias por ano sem chuva. Com isso dito, não é exatamente um lugar ideal para se viver, o que é provavelmente o motivo pelo qual tem sido isolado, exceto por visitas de pesquisa ocasionais por mais de meio século. Agora veja, árvores não deveriam estar vivendo nesta região, e ainda assim há um abeto de Sitka prosperando neste lugar isolado. Esta árvore solitária, conhecida como a árvore de Ranfurly, está a mais de 190 quilômetros de sua árvore companheira mais próxima, ganhando o título de árvore mais remota do mundo. Disse que esta árvore foi plantada no início dos anos 1900, quando Lord Ranfurly, o ex-governador da Nova Zelândia, a plantou durante uma expedição de observação de pássaros. Apesar das condições subantárticas severas, incluindo ventos implacáveis e chuvas frequentes, a árvore não só sobreviveu, mas prosperou por mais de um século. Apesar de sua isolação, a árvore de Ranfurly faz parte da rica biodiversidade da ilha Campbell, um site do Patrimônio Mundial da Unesco. A ilha é o lar de várias espécies de plantas únicas adaptadas ao seu clima severo. E se você quiser visitar esta árvore, não pode fazê-lo facilmente. Visitar a árvore requer permissões especiais, garantindo a proteção desta extraordinária e isolada maravilha natural. Número 5. McDonald's no meio do nada. Os restaurantes do McDonald's estão geralmente em áreas povoadas, e, no entanto, há um que está no meio do nada. Isso faz você se perguntar quem visita este McDonald's. Esta filial do McDonald's está localizada na Avenida Marcel Villeneuve, em Saint-François-Laval, no Quebec, Canadá. Hoje este McDonald's é a filial mais isolada da franquia. De fato, esta localização é tão isolada que funciona apenas com um gerador devido à falta de conexão com a rede elétrica. E esta filial está completamente cercada por campos. Devido à sua localização incomum, muitos começaram a criar suas próprias teorias sobre por que este restaurante de fast food foi construído em um lugar não tão estratégico. Uma teoria popular sugere que o McDonald's está antecipando futuros desenvolvimentos na área. Afinal, investir enquanto a área ainda está subdesenvolvida significaria preços de terras mais baratos. Comentários nas plataformas de mídia social apontaram que tal posicionamento estratégico pode indicar futuros desenvolvimentos imobiliários, potencialmente transformando os campos agrícolas em uma área residencial movimentada. No entanto, outros são céticos em relação a essa teoria. Alguns acreditam que pode ser uma grande parada de caminhões, enquanto outros pensam que representa uma estratégia de marketing única para chamar atenção através de seu posicionamento incomum. Eu duvido desta última teoria porque quem dirigiria quilômetros só para comer no McDonald's? Infelizmente, continuamos curiosos, pois o McDonald's Canadá nunca comentou sobre o motivo de escolherem este local específico. Então, talvez continuemos curiosos sobre por que este lugar foi construído em primeiro lugar. Número 6. Banco isolado no México. Acho que a filial do McDonald's no Quebec, Canadá, pode ser comparada a este banco. Este estabelecimento foi construído em um local inesperado na vasta extensão do estado mexicano de Chihuahua. Isso é conhecido como Banco del Bazar, e por algum motivo bizarro, foi construído no meio do nada, literalmente quilômetros e quilômetros longe do assentamento mais próximo. Quem este banco atenderia? Quando o banco estava sendo construído, era visto como um desperdício de recursos. Mais tarde, no entanto, o governo afirmou que este banco era uma necessidade crítica para serviços financeiros em áreas carentes. O estabelecimento também não custou tanto, pois o terreno para a filial foi doado pelo exército mexicano, depois que o plano original de construir em uma área mais populosa fracassou devido a obstáculos burocráticos locais. Número 7. Cabine telefônica para o nada. Não sei quanto a você, mas se eu visse uma cabine telefônica no meio do nada, não me sentiria inclinado a usá-la. Apenas dê uma olhada nesta cabine telefônica, por exemplo, na pitoresca pequena cidade de Otsuchi, no Japão, em uma colina com vista para o Oceano Pacífico. Está o telefone do vento. Esta cabine telefônica não permite que você fale com ninguém aqui na Terra.
Em vez disso, este telefone foi construído por Hitaru Sasaki em 2010 para que as pessoas falassem com seus entes queridos. Sasaki inicialmente construiu a cabine telefônica para lidar com a morte de seu primo. No ano seguinte, após o devastador terremoto de Tohoku em 2011 e o tsunami que ceifou a vida de mais de 15 mil pessoas, Sasaki abriu a cabine ao público. Desde então, ela tem proporcionado consolo a milhares de pessoas que a visitaram para falar com seus entes queridos perdidos, incluindo aqueles que pereceram no tsunami e outras tragédias. Se tivesse a chance, você visitaria esta cabine telefônica isolada? Se estiver confortável em compartilhar sua história, comente abaixo. Número 8. Cachorro-herói salva dono de 84 anos perdido no meio do nada. Há uma razão pela qual os cães são vistos como os melhores amigos do homem. Às vezes, a conexão entre uma pessoa e seu cachorro é tão grande que transcende distâncias. Esta é a história de um homem de 84 anos chamado Gregório Romero, também conhecido como Don Goyo. Don Goyo era renomado na pequena comunidade do México, tanto que sua família permitia que ele passeasse e visitasse seus amigos e parentes na cidade vizinha. Um dia, no entanto, Don Goyo saiu para uma caminhada e nunca voltou. Apesar de uma busca inicial por sua família e autoridades locais, ele permaneceu desaparecido por vários dias. Todos estavam sem esperanças até que um herói improvável entrou em cena. O cachorro de 2 anos de Don Goyo, chamado Palomo, surpreendentemente guiou a equipe de busca por terrenos desafiadores, incluindo colinas, trilhas e ravinas, por cerca de 3 quilômetros de distância da casa de Don Goyo. Os socorristas encontraram Don Goyo em um terreno abandonado, gravemente desidratado e desnutrido, mas vivo. Após sua aprovação de uma semana, ele foi levado imediatamente a um hospital para tratamento médico, com Palomo esperando fielmente do lado de fora para sua recuperação. Não sei quanto a você, mas esta história definitivamente tocou meu coração. Número 9. O correio mais solitário. No coração do deserto de Tenger, na Mongólia interior, há uma pequena cabana de madeira que, apesar de sua aparência despretensiosa, gerencia sozinha cartas e cartões postais na região. Esta cabana é conhecida como o correio mais solitário do mundo. O estabelecimento foi originalmente abandonado por mais de 35 anos, até ser renovado por uma mulher chamada Senhorita Jiang e sua amiga Lu Mang. Juntas, elas reconstruíram a cabana no local e a transformaram em um correio funcional com o apoio do China Post. O correio começou a oferecer serviços de envio, permitindo que as pessoas enviassem cartas adornadas com um selo temático do deserto. Esta iniciativa rapidamente ganhou popularidade, especialmente durante a pandemia, quando as viagens estavam restritas. Em dezembro de 2021, mais de 20 mil cartas e cartões postais foram enviados deste local remoto. No entanto, o endereço único não é o único atrativo deste café. Este correio também faz parte de um projeto de adoção de árvores. Desde abril de 2022, a equipe plantou cerca de 10 mil árvores Haloxylon, com mais de 7 mil adotadas por pessoas de todo o país. Os adotantes recebem atualizações anuais com fotos de suas árvores, e cada adoção inclui uma etiqueta com o nome do adotante e a data da adoção. Há algo surpreendente no fato de que, apesar de ser uma das partes mais isoladas do mundo, este correio ainda conecta muitas pessoas ao redor do globo. Número 10. A floresta mais antiga do mundo. No início deste ano, pesquisadores no Reino Unido fizeram uma descoberta surpreendente enquanto exploravam a formação de arenito de Renichet, perto de Aberdeen, na Escócia. Embora parecesse estéril, os pesquisadores descobriram vários detritos de plantas, troncos e raízes preservados dentro do arenito. Pesquisas subsequentes revelaram o que esses detritos significavam. Cerca de 390 milhões de anos atrás, uma floresta antiga prosperou nesta terra estéril. Isso torna esta a floresta mais antiga já descoberta, tirando o título da floresta mais antiga encontrada no estado de Nova York, que é cerca de 4 milhões de anos mais jovem. As árvores nesta área, ao contrário das modernas, tinham troncos finos e ocos e não tinham folhas. Em vez disso, possuíam ramos cobertos com estruturas semelhantes a galhos. As árvores mais altas chegavam a medir entre 2 e 4 metros, muito mais curtas do que muitas árvores modernas. Uma floresta antiga provavelmente prosperou neste local por causa do período devoniano, quando esta parte do que hoje é o Reino Unido estava posicionada perto do Equador
e conectada a partes do que hoje é a Alemanha e a Bélgica. Isso significa que, ao contrário de seu clima atual, esta região era quente e seca, permitindo que a vida vegetal e arbórea florescesse. Quem sabe o quanto nosso planeta mudará à medida que os continentes se movem lentamente novamente. Felizmente, podemos prever o que acontecerá através dessas descobertas. Número 11. Floresta Antiga Escondida. Em maio de 2022, pesquisadores se atreveram a descer em um sumidouro recém-descoberto no condado de Leie, na região autônoma de Guangxi-Zhuang, na China. Eles não esperavam que a impressionante 192 metros no sumidouro encontrariam uma floresta antiga repleta de vida que nunca vimos ou identificamos antes. Foi dado o nome local de Tiankang, que significa sumidouro celestial, e mede cerca de 192 metros de profundidade, 305 metros de comprimento e 150 metros de largura. Este karst não é o único buraco na região, mas é único por ter permitido que uma floresta antiga prosperasse dentro dele. A floresta tem quase 3 campos de futebol de comprimento, com árvores atingindo até 40 metros de altura. A vegetação densa atinge a altura dos ombros, criando um ecossistema exuberante e intocado que provavelmente permaneceu intocado por milênios. Ainda não identificamos todos os seres vivos neste ecossistema, mas pesquisas mais recentes podem revelar os segredos desta floresta antiga, que possivelmente existiu por milhares de anos. Número 12. Encontro de tubarões brancos no meio do nada. Vários anos atrás, pesquisadores observaram algo estranho acontecendo com os tubarões brancos. Por algum motivo bizarro, eles estão convergindo no meio do nada, em uma área agora conhecida como o Café dos Tubarões Brancos. Esta região está localizada aproximadamente a meio caminho entre a Califórnia e o Havaí. De dezembro a abril, os tubarões se reúnem nesta região e não sabemos exatamente o porquê. Inicialmente, a área parecia ser um deserto oceânico, desprovido das fontes de alimento ricas normalmente encontradas nas águas costeiras. No entanto, pesquisas revelaram que o Café dos Tubarões Brancos está, na verdade, repleto de vida. A região é rica em águas vivas, lulas e pequenos peixes, o que torna este local aparentemente isolado, um ponto de frenesi de pesca para os tubarões brancos. A marcação dos tubarões confirmou esta teoria. A marcação e o rastreamento por satélite mostraram que esses tubarões se envolvem em comportamentos incomuns enquanto estão no Café dos Tubarões Brancos. Eles mergulham em profundidades incrivelmente profundas, chegando a até 450 metros durante o dia e 200 metros à noite. Esses mergulhos, que podem chegar a 140 por dia para os tubarões machos, sugerem que os tubarões estão forrageando intensamente ou se envolvendo em atividades relacionadas ao acasalamento. Ainda não sabemos todas as suas atividades no Café dos Tubarões Brancos, mas esperamos que a tecnologia moderna nos ajude a observar melhor essas criaturas. Número 13. Sacrifício humano em massa. Arqueólogos estavam explorando perto do antigo lago Xaltocan, no México, quando descobriram algo assustador. Christopher Morhart e sua equipe estavam usando imagens de satélite para explorar antigos canais e lagos perto de Teotihuacan, a cidade mais proeminente da área, quando se depararam com um local saqueado. Este local em particular tinha pilhas de crânios humanos com 1 ou 2 vértebras ainda anexadas. Eles continuaram descobrindo crânios e ossos, e até o momento descobriram mais de 150 crânios no local. Ficou claro que este local foi uma vez um lugar onde sacrifícios humanos eram oferecidos. Tradicionalmente acreditava-se que tais rituais estavam confinados a grandes centros urbanos como Teotihuacan e eram frequentemente associados a grandes pirâmides e ao poder estatal. No entanto, essa descoberta mostra que até mesmo pequenas comunidades eram mais do que capazes de participar de sacrifícios humanos em massa. É provável que, devido a mudanças ambientais ou sazonais, as pessoas nesta comunidade distante precisassem recorrer a uma prática tão desesperada. Número 14. Helltown. Helltown, Ohio, oficialmente conhecida como Boston Township, é uma área abandonada e assustadora no condado de Summit que se tornou infame por suas lendas assombrosas e lore fantasmal. Fundada em 1806, o que começou como uma grande cidade logo se tornou um lugar de tumulto. Inicialmente começou nos anos 1800, quando surgiram conflitos entre nativos americanos e colonos europeus. No entanto, no meio do século XX,
Boston Township ganhou paz até os anos 1970, quando se tornou o centro de outra questão. Em 1974, em meio ao aumento das preocupações nacionais sobre o desmatamento, o presidente Gerald Ford assinou uma lei que permitia ao Serviço Nacional de Parques expropriar terras para a criação de parques nacionais. Como resultado, os moradores de Boston Township foram forçados a vender suas casas para o governo, levando a um êxodo em massa e ao abandono da cidade. Muitas casas foram fechadas e deixadas para a decadência, combinadas com sinais de proibido entrar. Apesar desta explicação para o abandono da cidade, outras teorias continuam a circular, com algumas pessoas alegando que há satanistas na antiga igreja da cidade. Embora nenhuma dessas alegações seja confirmada, esses mitos e conspirações continuam a cercar Helltown até hoje. Número 15. Loja Prada no deserto. Já vimos um restaurante do McDonald's no meio do nada. Agora temos uma loja Prada bem no meio do deserto do Texas. No entanto, esta loja não foi criada para atender clientes, mas sim como uma obra de arte por um duo de artistas escandinavos chamado Elm Green e Dragset, em 2005. Apesar de ser uma instalação de arte, esta loja Prada ainda contém produtos de luxo da coleção outono de 2005 da Prada. Agora, caso você esteja curioso, a loja pode ser encontrada na Rota 90, perto da pequena cidade de Valentine, cerca de 42 quilômetros a noroeste de Marfa, Texas. No entanto, se você visitar este local, verá que ele já está coberto de vandalismo que ocorreu nas primeiras semanas de sua criação. Número 16. Disney River Country. O Disney World e a Disneyland são populares em todo o mundo. Um de seus parques mais populares, no entanto, foi um que abriu em 1976, o Disney's River Country, o primeiro parque aquático da empresa. Ele estava situado às margens do Bay Lake, perto do Disney's Fort Wilderness Resort. O River Country apresentava atrações como Whooping Hollow e Bay Cove, que foram grandes sucessos. É um eufemismo dizer que o River Country era popular, e, no entanto, apesar de sua popularidade inicial, o parque começou a declinar nos anos 1990. Em 2001, o River Country fechou para sua manutenção anual de inverno, mas nunca reabriu. Em 2005, a Disney anunciou oficialmente que o River Country seria fechado permanentemente. Após seu fechamento, o River Country foi deixado para se deteriorar, tornando-se um paraíso para exploradores urbanos e ganhando um status de culto entre os fãs da Disney. O local permaneceu abandonado por quase 2 décadas, com a natureza lentamente retomando a área. Há um mistério em torno do motivo do fechamento do parque. Alguns acreditam que foi devido à presença de uma ameba rara nas águas, que poderia ser fatal quando contraída. Também pode ser algo tão simples quanto a popularidade do parque ter diminuído. Independentemente do motivo, este local agora é apenas ruínas de um lugar outrora movimentado. Número 17. Centralia. Se você assistiu àquela famosa franquia de horror, então provavelmente está familiarizado com Centralia. Este lugar está localizado no coração da Pensilvânia e uma vez teve uma comunidade de mais de 2.000 pessoas. No entanto, hoje é uma cidade fantasma completamente desprovida de vida. Centralia costumava ser uma comunidade próspera em meados do século XIX, após a descoberta de ricos depósitos de carvão antracito na área. Esta descoberta levou a uma indústria de mineração próspera, que sustentou a economia da cidade por décadas. No entanto, em maio de 1962, um esforço aparentemente rotineiro para limpar o lixão da cidade, incendiando-o, deu terrivelmente errado. O fogo incendiou uma veia de carvão sob a cidade, levando a um incêndio que se tornou impossível de extinguir e continua queimando até hoje. Os moradores logo começaram a notar os efeitos. Fumaça e gases começaram a sair do chão, e os níveis de monóxido de carbono tornaram-se perigosamente altos. Os esforços para apagar o fogo, incluindo a escavação de material em chamas e a inundação das minas com água, falharam devido a subestimações da extensão do fogo e recursos insuficientes. Assim, nos anos 1980, a situação tornou-se crítica, com casas inclinando-se devido ao afundamento, gases tóxicos vazando e o próprio chão ficando quente. Em 1984, o Congresso destinou 42 milhões de dólares para comprar e realocar os moradores, levando ao abandono da maior parte da cidade. No entanto, apesar desse esforço,
alguns moradores ainda optaram por ficar. Batalhas legais se seguiram, e em 1993, o estado da Pensilvânia invocou domínio eminente, tornando os moradores restantes ocupantes ilegais. Segundo o censo de 2020, apenas 5 moradores permaneceram em Centralia. Se você acha este lugar fascinante, só pode apreciá-lo online, pois turistas não são permitidos em Centralia. Número 18. Grand Nightjar. Você não está olhando para um animal imaginário, está olhando para uma criatura real nativa das florestas exuberantes do sudeste da Ásia. Este é o Grand Nightjar. Esta criatura semelhante a um dragão é a maior de sua família, medindo entre 30 e 35 centímetros de comprimento e pesando entre 130 e 150 gramas. Suas características mais marcantes são os longos tufos de orelha que se assemelham a chifres de dragão e sua boca larga, que pode se abrir incrivelmente para capturar insetos durante seus voos noturnos. Esses pássaros são mestres em camuflagem, misturando-se perfeitamente ao seu ambiente com penas manchadas em tons de marrom, castanho, branco, preto e cinza. Esta excelente camuflagem permite que eles nidifiquem no chão sem construir um ninho tradicional. Em vez disso, eles colocam seus ovos diretamente na serapilheira ou no solo nu, confiando em sua coloração para mantê-los escondidos de predadores. Os grandes nightjars têm olhos grandes equipados com uma camada especial chamada tapetum lucidum, que melhora sua visão noturna, semelhante a gatos e crocodilos. Os olhos também são uma das razões pelas quais eles se parecem estranhamente com um dragão. Além de sua aparência, essas criaturas são conhecidas por seu som distinto, que ressoa comumente nas florestas da Tailândia, Vietnã, Indonésia e partes das Filipinas. Apesar de sua aparência assustadora e das lendas que o cercam, os grandes nightjars são inofensivos para os humanos e desempenham um papel vital no controle das populações de insetos. Número 19. Ponto Nemo. Se estamos falando do mais isolado, temos o Ponto Nemo como o lugar mais remoto do planeta. Este é conhecido como o polo oceânico de inacessibilidade e também como o cemitério de espaçonaves por ser o ponto mais distante de qualquer massa de terra. Situado a mais de 1.600 quilômetros de qualquer ilha, este local é tão isolado que os humanos mais próximos são frequentemente os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, que orbita a cerca de 416 quilômetros acima da Terra. Agora, há uma razão pela qual ele recebeu o título de cemitério de espaçonaves. Veja, devido à sua extrema remoteness, o Ponto Nemo também é usado como local de despejo para espaçonaves desativadas, garantindo que os detritos de reentrada não representem ameaça à vida humana. Notáveis sucatas espaciais neste cemitério subaquático incluem a Estação Espacial Russa Mir e a primeira estação espacial da NASA, Skylab. Além das aeronaves descartadas que provavelmente estão escondidas no fundo do oceano, não há mais nada para ver no Ponto Nemo. Se você passar pelo Ponto Nemo, verá 14 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de oceano a partir deste ponto e nada mais. É desprovido de vida animal e marinha também, tornando-o não apenas o mais isolado, mas também o lugar mais mortal do oceano. E agora é hora do tópico curioso de hoje. Um drone faz uma descoberta assustadora em uma montanha. Ninguém deveria ver isso. Esta infraestrutura parece ter sido photoshopped da cidade urbana diretamente para esta floresta isolada, longe da civilização. Quando um homem viu esta estrutura de concreto maciça no meio do nada usando seu drone, inicialmente não pôde acreditar em seus olhos. Afinal, por que uma coisa dessas estaria no meio do deserto? Na realidade, este é o resultado de uma construção não planejada. Esta estrutura, localizada nas exuberantes florestas sul-americanas, fica entre a selva, conectando nada a lugar nenhum. Antes de ser concluída, o projeto foi abandonado, deixando esta suposta rodovia maciça para ser retomada pela natureza desde o final dos anos 1970. Número 20. Era Viking. Um dos pedaços mais fascinantes da história descobertos na ilha báltica de Gotland, agora na Suécia moderna, são crânios. Não são crânios comuns, mas crânios em forma de cone. Antes que teorias de alienígenas sejam levantadas, esses crânios são o resultado de uma prática que envolve envolver firmemente a cabeça de um bebê com bandagens. Isso gradualmente molda o crânio em uma forma alongada. Não, extraterrestres não estavam envolvidos desta vez.
Acredita-se que essa técnica tenha sido aprendida com os nômades hunos, que a introduziram na Europa durante suas migrações nos séculos IV e V. Embora a modificação de crânios seja uma prática que está se tornando cada vez mais obsoleta hoje, a modificação do crânio era um sinal de alto status no passado. E evidências dessa prática em Gotland são únicas na Escandinávia, com crânios modificados encontrados nos túmulos de apenas 3 mulheres. Isso sugere que a prática não era generalizada, mas talvez limitada a uma família ou grupo social específico. Essas modificações provavelmente eram usadas como identificadores entre mercadores e guerreiros. Até hoje, a modificação de crânios ainda é realizada, mas pode chegar um momento em que essa prática desaparecerá completamente. Quando isso acontecer, teremos apenas essas descobertas arqueológicas para nos lembrar dessas práticas obsoletas. Alguma descoberta que você gostaria de adicionar? Talvez você tenha encontrado algo interessante enquanto dirigia ou caminhava em uma área pouco explorada. Se sim, sinta-se à vontade para comentar abaixo e terei prazer em ler. Além disso, confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!